realmente um privilégio de nossa parte. Queria agradecer também ao grande Deus por aquilo que Ele tem feito. Como eu falei pela manhã, 85 anos não é uma data que se comemora de maneira leviana, né? Qualquer coisa que chegue a 85 anos é um marco histórico. Então, agradecer porque vocês têm estado aqui por 85 anos e, como o pastor bem disse, espero em Deus que, se Ele não retornar agora para buscar a sua igreja, essa igreja permaneça aqui, plantando outras igrejas, treinando obreiros, avançando o reino aqui na região norte. Enquanto nós estamos trabalhando lá em Fortaleza, enquanto trabalhamos na igreja, estamos plantando duas igrejas, uma na cidade de Capistrano, mais ou menos uns 78 quilômetros de lá. Então conseguimos mandar um missionário, todo final de semana nós vamos para lá. E também estamos trabalhando na Baixa Grande, perto de Aquiraz. Recentemente fizemos uma viagem para o Brejinho, que eu acho que vocês conhecem, para ver o que é que nós podemos fazer para ajudar. Jesus deve ser adorado e conhecido em toda a terra, amém? Ele deve ser conhecido porque Ele é digno, mas isso só vai acontecer por meio de igrejas sadias, igrejas saudáveis. Nós temos passeado pela carta de Paulo aos Efésios. Nós conseguimos fazer a transição dos indicativos para os imperativos, isso é, trabalhamos nos primeiros 3 capítulos, quando o apóstolo Paulo apenas descreve a natureza da igreja. Mesmo que ele escreva para os irmãos que estavam enfrentando situações internas de falta de talvez interação correta, judeus e gentios, dificuldade de se aceitar e assim dificuldade de funcionar como igreja, o apóstolo Paulo escreve nos primeiros 3 capítulos apenas descrevendo o que é a igreja. A igreja é uma comunidade de pessoas salvos não por mérito nenhum, mas por causa da graça de Deus, escolhidos antes da fundação do mundo para pertencerem a Jesus Cristo e aí alocados numa comunidade local onde eles vão servir. Deus utiliza esse povo para mostrar, para revelar a sua sabedoria nos lugares celestiais diante de principados e potestades. Então, na transição do capítulo 3 para o capítulo 4, ali, Paulo, com base no que ele havia dito, dessa descrição do que Deus fez para a igreja, ele pede para que os irmãos honrem isso, vivendo de modo digno da vocação, que não achem que ser chamado para pertencer a Jesus Cristo, ser discípulo de Jesus, escolhido antes da fundação do mundo, seja tratado como algo banal, algo humano, como é uma agremiação, como qualquer outra, como a AA, como o NA, ou como a PAI, ou como qualquer outra instituição, que pode fazer coisas até boas para a sociedade, mas está fadado a ficar aqui. A igreja, como instituição sobrenatural, ela deve ser trazida à sua completude bem no final. Então, 3 coisas nós vimos lá, baseado no que ele falou, isso é, honre a sua vocação, preserve a sua união e dê a sua colaboração para o sucesso da igreja. Então, quando a gente olha de novo, Efésios capítulo 4, se vocês lembram bem, nós terminamos no versículo 6, na verdade 6 e 7. Capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz: um só e Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Esses 2 versículos aqui, Paulo ainda está falando dessa unidade que nós temos. A partir do versículo 7, ele vai transicionar para as partes, como é que essas partes individuais, como é que elas ajudam na nutrição do todo. O que a igreja é, depois a unidade que o Espírito Santo cria, essa unidade ao redor daquilo que nós cremos, um só Senhor, uma, e essa é a palavra que mais repete, depois ele vai esmiuçar e colocar como cada pessoa, cada membro, cada parte, cada dedo, cada olho, cada pé, cada tijolo, cada edifício, né, cada parte do edifício pode cooperar, servindo para que o edifício seja edificado. O versículo 6 e 7, então, nivela todos os crentes. Todos os crentes, de alguma forma, são nivelados. Todos os crentes, servos de Deus, criados em Cristo Jesus,
eles de alguma forma têm um Deus e Pai, que é sobre eles, age por meio deles e está neles. Todo crente recebeu graça de alguma forma, segundo a medida do dom de Cristo. Ele nivela porque o que ele vai falar daqui a pouco, sobre maturidade da igreja, um alvo que deveria ser o nosso, ele vai dizer que maturidade, ele é um projeto comunitário, e como um projeto comunitário demanda, requer, precisa que cada uma das partes entenda a sua função dentro do corpo, e execute e sirva de acordo com a proporção do dom de Cristo. Sem essa compreensão do todo e a ajuda de cada parte, não haverá maturidade conforme Deus tem descrito em sua palavra. Ninguém está fora. Você que é membro desta igreja, eu estou falando com você. Deus, por meio de sua palavra, quer falar com você. Deus está em você, Deus age por seu intermédio. Esta igreja se vai progredir rumo à maturidade, depende que você entenda a sua tarefa, a sua função, a graça concedida a você, para que coopere para com o todo. Todas essas imagens que nós vemos nas escrituras, que descrevem a igreja, todas elas falam dessa interdependência, corpo, edifício, família, todas elas depõem da ideia de que existe essa interdependência, esse destino comum, essa sorte que é partilhada por todos. É mais ou menos, eu lembro nas EBFs, é mais ou menos aquela corrida em que os dois pés, são duas pessoas, uma corrida de dupla, mas os pés do meio são amarrados, né? Corre com essa e esse pé aqui é amarrado com outra pessoa. Se eu correr demais, a fita quebra, eu estou fora. Se eu correr muito devagar, eu perco. Então eu tenho que correr junto com a pessoa que está amarrado a mim. Na verdade, a vitória ou a derrota depende de estarmos juntos, trabalhando juntos, correndo juntos, uma certa progressão, interdependência. Igreja não é algo de indivíduos, não é algo de uma família, por mais velha ou antiga que ela seja na igreja. A igreja, se vai rumar à maturidade, precisa que todo mundo esteja junto. Então olhamos e vimos inicialmente o foco na unidade. Paulo focou na unidade do versículo 1 até o versículo 6. E agora do versículo 7 em diante, ele vai falar da maturidade. Essa maturidade nos dá tanto o objetivo, o que nós deveríamos ser, qual o plano de Deus para uma igreja madura e como nós chegamos lá. Aqui é um mapa do que nós deveríamos ser, do que nós deveríamos ambicionar conforme a palavra de Deus para essa igreja e como nós chegamos lá. Então, não dá para a gente olhar todas as coisas. Vamos ler o texto, do versículo 7 até o versículo 16. Nós vamos olhar quais são os objetivos de uma igreja madura, como é que ela se mostra, e depois vamos olhar como nós conseguimos chegar lá de acordo com a vontade de Deus. Então acompanhe aí a leitura, versículo 7 em diante, diz assim a palavra do Senhor: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas
Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar, irmãos. Enquanto eu oro, peça para que o Senhor, por meio de sua palavra, fale com você. Que hoje não seja só um exercício religioso, mas a Bíblia, a Santa Palavra de Deus aberta, você esteja com o coração disposto a ouvir o que ela tem a dizer. Nosso grande Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, agradecer ao Senhor pela vida dos meus irmãos queridos aqui, por todo o esforço e encorajamento para mim e para minha família nesses dias, vendo o trabalho do Senhor, fidelidade dos irmãos, o apreço pela tua palavra, a luta para que as coisas continuem no caminho do Senhor. Agradecer também por aqueles que o Senhor tem levantado. Tua palavra está aberta diante de nós, Senhor, e nós gostaríamos de pedir que ela realizasse a obra que ela tem poder para fazer. Que ela seja o martelo que despedaça a penha, que ela restaure a nossa alma, nos dê alegria e dê sabedoria àqueles que são simples. Ajuda-nos, Senhor, a entender que a igreja é maior do que nós, que a igreja, no plano do Senhor, é muito mais do que um prédio, muito mais do que uma história. As igrejas locais são representações visíveis do que aconteceu nos lugares celestiais. Essa igreja invisível, formada por todos os santos crentes em Jesus Cristo, por todos os séculos, desde Atos 2, evidenciada de maneira visível aqui, nos nossos relacionamentos, no serviço mútuo, na adoração ao Senhor em espírito e em verdade. Por isso eu imploro que o Senhor desperte o teu povo da lerdeza espiritual, da letargia, homens, mulheres, crianças, jovens, que ao mesmo tempo que agradeçam pelo fato de terem sido incluídos por graça, inseridos na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, pertencerem à noiva de Cristo, eles recebam esses privilégios como responsabilidades, como vamos ver aqui. Que eles recebam esses privilégios, Senhor, como demandas, como obrigações provindas da graça do Senhor, para que possamos viver o que o Senhor tem planejado para nós. Imploro que continue abençoando o teu povo aqui, o povo que o Senhor tem amado e preservado, cuidando dos pastores, cuidando da liderança, protegendo-os do mal, livrando-os do inimigo das nossas almas, das mentiras, dos ardis, dos dardos inflamados do maligno, das suas tramas para destruir, por meio do escândalo, o povo do Senhor. Protege o teu povo precisa de ti, como sempre. Pedimos a ti, Espírito, que sejas o nosso professor. Senhor, não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer, e que ao final do seu tempo, só o Senhor receba a glória, em nome de Cristo, amém. Então, talvez, vocês viram que é um texto grande, talvez seja interessante nós olharmos inicialmente os alvos de Deus para a igreja. Por alvo, eu estou dizendo, o que Deus planeja, o que Deus gostaria que todas as igrejas demonstrassem de alguma forma. Como eu falei, a partir do versículo 7, Paulo vai sair da unidade, do todo, do comum, para segmentar e olhar como essa graça que está em todos, como esse Deus que age por meio de todos, como é que esse Deus faz com que a igreja funcione. Por dizer que Deus está em todos e age por meio de todos, ele não está querendo dizer que todos vão fazer todas as coisas da mesma forma. Ele não está dizendo que todos terão a mesma função dentro do corpo de Cristo. E isso é claro, do versículo 7 até o versículo 9,
ele diz que o Senhor, quando foi entronizado, ele concedeu dons. O Senhor, na sua condição de Senhor, Jesus entronizado, diz que ele concedeu dons aos homens. E os exemplos dos dons que ele coloca aqui, dons que vêm em carne e osso. Diz que ele concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Esses dons, alguns que ainda continuam até hoje, outros que estavam atrelados a um determinado período da história, função que eles tinham na igreja, como o caso dos apóstolos, eles não são a mesma coisa, muito embora muitos deles desempenhem uma determinada função. Todos eles são dons de Deus para a igreja, são meios de graça para a igreja, para que a igreja alcance o seu objetivo, o alvo de Deus para a igreja. O alvo de Deus para toda a igreja é igual, e a maneira como Deus alcança esse alvo também é igual. As pessoas, no entanto, serão diferentes. Qual é o alvo do Senhor para a igreja? O alvo do Senhor para a igreja é que cada igreja de fato seja madura. No texto, essa maturidade, ela é uma moeda de dois lados. Maturidade, conforme o livro de Efésios, maturidade da igreja, maturidade desse corpo local, maturidade da noiva de Cristo, ela vem como se fossem dois lados da mesma moeda. De um lado, nós temos unidade da fé, solidez doutrinária. De um lado, nós temos a compreensão da verdade, a preservação e perseverança na doutrina, nessa tradição apostólica, na compreensão de quem é Deus e o que Deus quer de nós, conforme revelado na Escritura. Do outro lado, nós temos essa estabilidade funcional. De um lado, nós temos a unidade da fé, o que nós cremos. Do outro, nós temos essa estabilidade funcional, isso é, todas as pessoas sabem o que são e sabem o que devem fazer e funcionam como foram chamadas para funcionar. Quando pensamos então em maturidade na igreja, nós não pensamos no tamanho do prédio, ou se o prédio é aquecido, ou não pensamos na quantidade de ofertas que recebemos, não pensamos na quantidade de pastores que temos, ou na quantidade de membros que temos, não pensamos no tamanho de membresia, ou não pensamos no tanto de plantações de igreja que nós temos. Todas essas coisas, elas podem ser diferentes, e Deus, em sua graça, pode proporcionar, conforme a sua soberania, que essas coisas aconteçam. O que Deus estabelece aqui é, quando Ele concede graça, isso é dons, capacidades, habilidades, para que a igreja alcance o seu alvo, toda a comunidade, de um lado, para que ela tenha essa solidez doutrinária, ela tenha a perseverança na tradição apostólica, e do outro, todos os membros, eles alcancem uma estabilidade funcional, eles façam e funcionem como deveriam funcionar. Isso está claro, irmãos, no versículo 12. Depois de falar sobre esses dons, depois de falar sobre esses irmãos, essas funções, ele diz: com vistas, com o objetivo de aperfeiçoar os santos, torná-los maduros, para que eles desempenhem o seu serviço, para que eles saibam o que fazer, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que o corpo de Cristo seja edificado. E aí no versículo 13, ele desempacota um pouco mais, e diz que esses irmãos, ou esses dons, precisarão ser exercidos com este objetivo, ou para edificação do corpo de Cristo, até que o alvo seja alcançado, até que esta igreja se torne madura. Mas o que é uma igreja madura? Ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se vocês perceberam bem, ele descreve em 4 coisas, mas essas 4 coisas estão em duplas. Chegamos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, solidez doutrinária. Mais do que só a cognição ou o que eu sei a respeito de Deus, é o que eu creio, é o que me motiva, como nós ouvimos no cântico ontem. O que nos move é aquilo que nós cremos.
Então não é aquela teologia, aquelas informações que até o diabo sabe, mas aquelas informações que nos ajudam a interpretar a realidade, que funcionam como filtro, como lentes, para que a gente leia as informações, as coisas que acontecem do lado de fora e do lado de dentro, e subjugue todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Por um lado, solidez doutrinária, do outro ele diz ao pleno ou ao estado de pessoa madura, pessoa estável, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas o que me chama a atenção, irmãos, e eu vou dizer como pastor no versículo 13, é que esse trabalho, este alvo que deve ser perseguido, que está no plano diretor de Deus, conforme ele diz em sua palavra, para a igreja, ele deve ser alcançado por todo mundo. No versículo 13, aí ele diz, até que todos. Ele não diz até que os seminaristas, ele não diz até que aqueles que passaram dos 40, ele não diz até que os adolescentes, até que os vocacionados, até que os pastores, até que os homens, não diz até que as mulheres, ele diz até que todos. Quando é que o trabalho acaba? O trabalho acaba quando o grande Deus, concedendo os dons são exercidos por esses homens de tal forma que todos alcancem esta estabilidade doutrinária e esta estabilidade funcional. Eu estou dizendo isso, irmãos, para tentar ajudar vocês a compreenderem que se você é membro desta igreja, se Deus tem chamado você, a nossa maturidade, o alvo como igreja, a nossa maturidade como corpo local depende da sua disposição de embarcar junto conosco. Nós não chegaremos lá, da perspectiva de Deus, deixando alguns para trás. Se soltarmos a mão de alguém, se alguns permanecerem para trás, ou por desistência da parte dele, ou por desistência da nossa parte, porque lutar com as pessoas às vezes é difícil e cansativo. Ao invés de nós deixarmos para lá e focalizarmos a atenção em 5, 10, 15 que estão crescendo, estão querendo, estão vivendo, e nós ignorarmos os outros 30, os outros 40% da igreja, nossa igreja não pode ser definida como madura, porque maturidade é um projeto comunitário. E nós precisamos compreender desta maneira. Se a gente não entender assim, nós vamos nivelar maturidade por aqueles que são mais maduros, e sempre haverá isso. Mas a nossa responsabilidade como líderes, como pastores, é empurrar esses que não são maduros para o próximo passo. É assim que nós temos, pelo menos, treinado lá na igreja, até entre os jovens, entre as crianças. Qual é a nossa filosofia de ministério? É empurrar a pessoa para frente. Como assim? A pessoa ela é descrente? Vamos criar uma estrutura para empurrar ela por meio do evangelismo para que ela seja crente. A pessoa é crente? Vamos empurrar ela para o próximo estágio, para que ela seja discipulada e tenha os fundamentos da fé, para que se torne fiel. A pessoa é fiel? Então vamos empurrar ela para o próximo passo, para que ela seja madura, estável, exercitando os seus dons, compreendendo a palavra de Deus. Ela é madura? Vamos empurrar ela para o próximo estágio, para que ela se torne líder, para que ela consiga ajudar outras pessoas a chegarem lá, junto comigo, para empurrar aqueles que estão lá atrás, um pouco mais para frente. Se torna líder? Provavelmente depois disso, ela pode ser uma pessoa vocacionada e vai somar forças. É assim em quase todos os ministérios. Como é que a gente faz com os jovens? Os jovens chegam descrentes, então nós encontramos pessoas para explicar o evangelho, porque o próximo passo é por meio da pregação do evangelho se torne salvo. Sendo salvo, a gente não para por aí, essa pessoa precisa ser
discipulada, para que se torne fiel, compreendendo as bases. Sendo fiel, se torne madura por meio do longo andar na mesma direção, compreendendo estabilidade funcional e estabilidade doutrinária. Sendo madura, que deve talvez se tornar líder para me ajudar, e o ciclo continua. Ninguém pode ficar para trás. Ninguém. A responsabilidade é até que todos nós, cheguemos à unidade da fé, pensemos claramente sobre a verdade, ao conhecimento pleno, inundado do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o plano de Deus. Aí talvez você pergunte, mas pastor, por que eu tenho que ser maduro? Por que eu não posso ficar na minha vida tranquilo? Eu ajudo a igreja, não ofendendo, eu trabalho muito, vivo para trabalhar, não fico fazendo besteira no meio da rua, eu só não me envolvo, porque eu não tenho tempo, eu não acho que isso é importante tanto. Então os versículos que eu sei agora são os versículos que eu sabia desde de 1958, mas eles continuam lá. Por que você tem que ser maduro? O versículo 14 nos diz a razão porque nós devemos ser maduros. O versículo 14 começa com para quê? Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Para que não sejamos como crianças. Em outras palavras, que a gente siga o curso, assim como é feio de ver um homem barbado se esperneando no supermercado porque quer um pirulito. Assim também, em proporção, na fé, é muito feio ver um homem que tem andado com o Senhor por 10, 20 anos, que simplesmente não faz absolutamente nada. Na fé cristã, Hebreus capítulo 5 vai dizer que existe uma proporcionalidade entre o tempo que nós caminhamos com Cristo e aquilo que nós podemos fazer para o benefício dos outros. Isso é a nossa efetividade como líderes. Lembra o que ele diz? Tendo em vista o tempo decorrido, quando vocês creram, Hebreus capítulo 5, vocês já deviam ser mestres. Mestres. Como assim? Olha, você tem estado na igreja, recebido o ministério de outros homens, eu imagino 85 anos, talvez alguns tenham estado aqui há 10, 15, 20 anos, escutando pregação da palavra de Deus, culto de oração, oportunidades de servir, fazendo leitura juntos, programas para memorização de versículo, evangelismo, o tanto de coisa que aconteceu, o tempo tem passando, vocês deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido quando vocês inicialmente creram. O texto vai dizer, vocês não podem funcionar, viver como crianças, devem se tornar maduros, para que não se tornem mais crianças. Veja que não existe meio termo aí. O inverso de maturidade é a criancice espiritual, é o nanismo espiritual. O inverso, o antônimo de ser maduro na fé, isso é, compreender a verdade de Deus e saber como eu funciono dentro do plano de Deus na minha igreja, é ser imaturo, infantil, um bebê espiritual que precisa ser carregado. E como se isso não bastasse, como é o todo que está em jogo aqui, ele faz algumas das recomendações mais severas. Ele diz, qual o problema de ser criança? É o mesmo problema de alguém que não tem prumo no mar, que o leme está quebrado, que não tem direção, não tem condições físicas e motoras no barco para se manter no mesmo caminho. É um homem que dentro do barco, batido por rijos ventos, ele vai para onde o negócio caminha. Arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Meus irmãos, nós precisamos ser maduros doutrinariamente. Por isso que maturidade envolve isso. Envolve a compreensão da doutrina verdadeira, conforme aparece nas Escrituras.
porque do contrário nós seremos arrastados pelas ondas ou pela força das falsas doutrinas. A imagem do vento sugere que a pessoa não consegue manter a direção certa no meio da tempestade. E aí nós temos visto, irmãos, a desgraceira no mundo presente. Não muito tempo atrás, um camarada, Ed René Kivitz, de uma igreja batista lá de São Paulo, propôs que nós talvez deveríamos acreditar que a salvação não era por meio da crença consciente em Jesus Cristo, que de fato Deus ia salvar todo mundo no final. O livro que nós escrevemos, Graça em Glória, foi exatamente para procurar destruir e defender o que Jesus veio ensinar. Jesus ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Recentemente ele propôs, esse mesmo pastor, que é famoso no Brasil, seguido por muitas pessoas, fala bonito, fala legal, com um tom de piedade, mesmo que ele contradiz claramente a Escritura. Olha, nós devemos reajustar ou atualizar a Bíblia. Esse negócio de que homossexualismo é pecado, isso não pode ser assim, só porque a Bíblia diz isso, 4 em 5 versículos. Para que uma coisa seja pecado, quantas vezes Deus tem que dizer que é pecado? Só uma? É a quantidade que diz que é pecado? Então ele precisa dizer 2 vezes que não pode matar para que assassinato seja pecado? E não muito tempo atrás, tudo isso é recente, na tsunami que aconteceu lá na Ásia, um homem aqui do Brasil, Ricardo Gondim, de uma igreja, um homem também famoso, começou a ensinar que Deus não teve nada a ver com aquela tsunami. Na verdade, Deus foi pego de surpresa, porque o futuro não existe. Deus sabe de tudo o que existe. Como o futuro não existe, então Deus não sabe do futuro, contradizendo completamente a compreensão clara de que Deus, Ele é atemporal, que Ele está além do tempo, que todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Ele diz, e por causa disso, acontece. Guilherme Carvalho, assim como Lenny Craig, aqui no Brasil, uma vez mais, começaram presbiteriano. Começou a modificar a ideia de que existiu uma criação pronta da parte de Deus em 6 dias, dizendo que Adão e Eva, na verdade, foram nomes fictícios, de pessoas que eram representantes do homem, mas que não foram pessoas de fato reais. Eles foram as primeiras pessoas no processo evolutivo que tiveram consciência, e aí deram esses nomes aí. Com argumentos sofisticados, os homens tentam destruir a autoridade da Escritura. E ainda hoje, essa é a luta presente, o humanismo rumando com a psicologia e essa antropologia errada a respeito do que é o homem, tem destruído o ministério da palavra, redefinindo determinadas coisas. Antigamente nós líamos a Bíblia, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus, Filipenses capítulo 4, por meio das vossas petições e as vossas súplicas, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a palavra de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Hoje em dia, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas procurai o Prozac, procurai o diazepam ou um ansiolítico, tome um pouquinho ali, um pouquinho acolá, e a ansiedade será mudada, como se incredulidade e desconfiança pudessem ser tratados com remédio e terapia. Meus irmãos, nós precisamos ser maduros, do contrário, os ventos de doutrinas irão nos engolir e nós não resistiremos às tempestades. Esse é o objetivo. Somente homens maduros permanecem diante das dificuldades, diante das ondas e tempestades de doutrina. Mas daí talvez você pode perguntar, mas pastor, esse pessoal que está dizendo essas coisas, não são honestos? Eles estão sendo sinceros em sua abordagem? Eles estão só abrindo mão, dizendo as coisas, falando do seu próprio coração, eles estão sendo honestos? Será que eles deveriam ser tidos como inimigos do Evangelho, algo assim? O texto não para por aí. Ele continua no versículo 14, ele fala: depois
de lado para o outro por todo o vento de doutrina, ele acrescenta um outro instrumento de desvio, pela o quê? Artimanha, pela artimanha das pessoas, e a próxima palavra, pela astúcia com que induzem ao erro. Artimanha e astúcia são palavras utilizadas por aqueles que empurram os discípulos contra a revelação de Deus. E não é uma coisa do presente. Paulo diz em Atos capítulo 20, versículo 25 a 28, ele diz que dentro de vocês surgirão homens querendo arrastar discípulos para si, é que é só o que a gente vê. Depois de muito protesto, eu concordei em abrir o Instagram, comecei essa semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, um dia desse aí, nessa semana, e eu tenho ficado boquiaberto, os irmãos da igreja estão preocupados, estou começando a postar demais eles lendo a Bíblia, mas eu tenho visto o pessoal promovendo as igrejas como se fosse vendendo sorvete. Olha, tal, a cor é desse jeito, esse aqui é desse jeito, mostrando como se fosse um negócio. Não aparece nem tanto o ministério da palavra, não é instrução, mas como a igreja tem feito determinadas coisas. Venha para cá e aqui tem um cafezinho, venha para cá e aqui tem um estacionamento legal, venha para cá e aqui na hora da EBD a gente faz cupcake, venha para cá e aqui no final das coisas tem bolacha em vez de só chá de cidreira. O que está acontecendo, rapaz? Existe artimanha e existe astúcia. Chamar as pessoas para se tornarem seus próprios discípulos, ao invés de discípulos de Jesus. 2 Coríntios 11:3, Paulo também diz: temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e você se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A condenação é porque esses homens guiam e influenciam as pessoas a pensarem diferente da verdade. Mas não é ignorância da parte deles. Existe artimanha, existe ludibriação. E aí é a fome com a vontade de comer, irmãos. Os proponentes dessa teologia coach, dessa teologia da prosperidade, onde você barganha com Deus para ter sucesso, tudo definido aqui nessa vida, dinheiro, casa, comida, roupa lavada e 3.000 por mês. Não é que somente eles falam, mas eles falam a linguagem da sereia, e aqueles que estão ali, eles vão porque são ávidos por lucros, porque são gananciosos, são avarentos e amantes do dinheiro, acham que Deus é como o gênio da lâmpada que tem que dar essas coisas, que vai proteger a igreja, homens e mulheres maduros, que ao primeiro sinal de heresia, de maldade, de erro, irão denunciar. Mas as coisas não serão tão claras assim. Então nós precisamos ser maduros. Esse é o alvo de Deus. O alvo de Deus para a igreja é que toda elas atinja a maturidade. A maturidade, ela vem com duas pernas. A primeira é, pelo amor do Senhor, qual é a primeira? Estabilidade doutrinária, essa unidade da fé, solidez doutrinária. E a segunda é estabilidade funcional. É sempre assim, pastor? É sempre assim, é? É sempre assim? Tá. Vocês têm que prestar atenção, por isso que o que o pastor está fazendo é muito importante. Lá na igreja nós fazemos um caderno de culto, para que os irmãos anotem, porque talvez vocês sejam como eu, a gente se perde, não tem a memória boa, então anotar ajuda para que a gente cresça. Então essas são as duas coisas, solidez doutrinária e estabilidade funcional. Como, no entanto, a gente chega lá? Então, depois de falar sobre essa maturidade doutrinária, essa estabilidade doutrinária, ele vai descrever essa estabilidade funcional. Ele diz aqui, ao contrário, no versículo 15, ele diz, ao contrário do que estava acontecendo lá, a gente segue a verdade em amor. A gente cresce por meio da verdade. Essa verdade aqui, como ele diz, a verdade em amor, é
receber daquele que é o cabeça, Cristo. A gente já viu nesse texto aquilo que o cabeça tem dito, isso é, de uma interpretação da verdade, da própria palavra, crescer em obediência, crescer em disposição a ouvir, crescer em acumular, não somente verdades a respeito de Deus, mas afeições pelo nosso cabeça, crescer como Ele quer, no cabeça, que é Cristo. E aí ele fala agora sobre essa estabilidade funcional. Ele diz: de quem todo o corpo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja bíblica. De quem toda a igreja bíblica do Acaraú. Bem ajustado. A ideia de bem ajustado é que eles não estão competindo. Eles não estão rivalizando por fazer isso ou fazer aquilo. Eles estão bem ajustados, eles estão de maneira confortável, eles estão de maneira alinhada, eles estão correndo na mesma direção, no mesmo barco, trabalhando para o mesmo objetivo, consolidado pelo auxílio de toda a junta. Isso é, não somente eles estão na mesma direção, mas essa mesma direção, ela é reforçada quando todo mundo está no mesmo lugar. Então a ideia, vamos pensar a ideia de um barco. Então existem 10 remos. Todo mundo que está no barco está na mesma direção, o barco está indo para lá. Mas se ao invés de 5 pessoas remando, tivermos 10 remando de maneira ordeira, de maneira comedida, de maneira coesa, não somente chegaremos lá de maneira mais rápida, mas chegaremos bem. Fala dessa cadência que nós deveríamos ter. E aí ele diz então: pelo auxílio de todas as juntas. Como um corpo, para o devido funcionamento, todas as juntas precisam aceitar a responsabilidade de obedecer aos mandamentos do cabeça e desempenhar determinadas funções. Essa verdade é uma consequência do versículo 6. É um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Se Deus age por meio de todos, então a justa cooperação de cada parte, o auxílio de todas as juntas. No versículo 16, depois de falar sobre esse auxílio, ou essa consolidação pelo auxílio de todas as juntas, fala sobre essa justa cooperação de cada parte. E aí eu me lembro de uma vez, estudando sobre o testemunho de outros homens, o pastor John MacArthur, ele disse uma vez que eles estavam tendo dificuldade nas entradas da igreja para sustentar os ministérios. E aí ele falou: irmãos, eu queria compartilhar uma necessidade que a gente está tendo, a gente não está conseguindo cumprir as nossas obrigações, eu queria pedir que os irmãos se colocassem aí, né, responsáveis e sustentassem a obra de Deus. O que aconteceu foi que no mês seguinte houve entradas que cobriram aquele mês e o mês anterior. E aí o pastor John ficou muito animado. Rapaz, que coisa legal, o povo respondeu, que legal. Aí ele falou com o tesoureiro e disse: rapaz, o que foi que aconteceu? O povo respondeu mesmo, aquela exortação, que bênção. E aí, para surpresa dele, o que aconteceu foi que aqueles 20% que sustentavam a igreja, de maneira sacrificial e generosa, dobrou o que dava. E aqueles 80% que não sustentavam o trabalho de Deus, continuaram não sustentando o trabalho de Deus. Eu queria dizer diferente, mas comumente o que tem acontecido, não somente aqui deve ser diferente, obviamente, mas em outras igrejas, é que um percentual pequeno, não estou falando só de recursos, estou falando de serviço, de uso dos dons, de ajudar nas cadeiras, estou falando de ensinar, estou falando de servir, de cuidar uns dos outros, de visitar, de evangelizar. Normalmente é um grupo pequeno, um percentual pequeno em relação ao tanto de membros que fazem a igreja continuar rodando. E isso eu digo para a vergonha daqueles que não fazem nada.
Isso é pecado diante de Deus. Não somente um pecado, mas é um entrave. Imagine se você for para a academia e o seu corpo, e você passar muitos anos esforçando apenas um dos seus membros, fazendo apenas exercício para uma das suas pernas, fazendo apenas um exercício para um dos seus braços. O que vai acontecer é que vai atrofiar. Você não vai crescer como um corpo. É essa a ilustração que está sendo dada aqui, pela justa cooperação de cada parte. Deus não quer que haja desigualdade, mas todo mundo, essa estabilidade funcional, todo mundo entende o que ele é e o que precisa fazer. A mão entende, eu como mão preciso fazer determinadas coisas, eu como pé preciso fazer determinadas coisas. Eu não vou fazer competição com o braço, não vou fazer competição com o olho, não faço competição com a boca. Eu encorajo fazendo a minha parte para que o corpo cresça de maneira coesa. Essa é a justa cooperação de cada parte. Esse princípio de justa proporcionalidade está presente em todo o Novo Testamento. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12 e 13, o apóstolo Paulo diz: porque se há boa vontade, a oferta de vocês será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Qual é a sua cooperação para que a igreja cresça? Qual é a sua contribuição para que a igreja cresça e atinja a maturidade? Qual é a sua contribuição para que a igreja cresça? Deus tem colocado você aqui e Ele espera que haja uma contribuição que não é injusta. Quando o pastor encoraja você a vir orar com seus irmãos, ou evangelizar, ou servir, ou sustentar a obra de Deus, ou participar das programações, ou dos homens, ou de outras coisas, isso não é demais. Isso é a justa cooperação de cada parte. Não é demais que eu espere que a minha mão pegue. Não é demais que eu espere que a minha boca fale. Não é demais que eu espere que meu pé sustente o peso do meu corpo. Não é demais que Deus e a liderança espere que você faça alguma coisa, que você contribua para o progresso do todo. E aí ele conclui dizendo, não somente a justa cooperação de cada parte, mas ele diz: efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Oh, meus irmãos, ele coloca que, de novo, esse crescimento, essa maturidade é um projeto comunitário. Quando você se desliga da igreja, quando você trata como se ela fosse algo irrelevante, ou quando você não participa, não ajuda, você de fato atrapalha. O texto diz: efetua o próprio crescimento, isso é, a justa cooperação de cada parte, o auxílio de toda a junta, quando os membros, isso é, quando existe equilíbrio ou maturidade, estabilidade funcional, quando cada uma das pessoas sabe o que tem que fazer e assume a responsabilidade, o que acontece é que o todo é beneficiado. O que acontece é que o corpo cria edificação de si mesmo. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando apenas 20%, 15%, 30%, 5% das pessoas fazem tudo, quem é que ensina? Quem ensina é o José. É o José. E quem é o tesoureiro? O tesoureiro é o José. E quem é que limpa o chão? O José, nas quartas, nas sextas e nos sábados. Quem evangeliza? O José. E quem é que visita os doentes? O José. O José faz tudo. O José é um homem de Deus, pastor. Deixa o homem trabalhar. Meus irmãos, Deus não planejou assim. Eu já trabalhei em plantação de igreja, onde eu tive o privilégio de tocar, liderar a música, só não fazia dançar, mas liderar a música, visitar,
pregar, evangelizar, discipular, batizar, sustentar a obra de Deus, visitar os doentes, mas isso é um estágio que tem que passar. Isso não deve ser a descrição de uma igreja com 85 anos. A igreja, ela precisa ser madura, tendo essas duas bases, e essas duas bases demandam que todo mundo tenha isso como alvo. Assim como Efésios 5 vai dizer que aquele que machuca a esposa acaba machucando o próprio corpo, assim aqueles que maltratam a igreja por indiferença, por irresponsabilidade, por tratarem de uma maneira indevida, maltratam e atrapalham a igreja. É nesse sentido, irmãos, que nós deveríamos entender textos como esse, como se o todo dependesse de cada parte. Olha o capítulo 4, aí de Efésios, no versículo 25, olha que texto interessante, ele diz assim, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Em outras palavras, por que a gente não deve mentir? Ele vai dizer aqui, porque somos membros do mesmo corpo. Seria razoável, na verdade, eficiente dizer assim, não é para mentir porque crente não mente. A gente fala a verdade porque nosso Deus é um Deus da verdade, o diabo é que mente, a gente não mente. Só que ele coloca uma outra razão. A razão não é somente por causa do pecado, da transgressão contra a verdade de Deus, é que quando nós mentimos uns aos outros, quando nós faltamos com a verdade uns aos outros, nós atiramos no próprio pé. Somos membros uns dos outros. Nossa maturidade, nossa santidade, nosso progresso, ele é interdependente. Quando eu minto, não sou só eu que sou atacado. Quando eu minto aqui para vocês, eu machuco a mim mesmo, eu atrapalho a minha própria vida, eu destruo o edifício que Deus está querendo construir, e eu faço isso com as minhas próprias mãos. A justa cooperação de cada parte, a ajuda de todas as juntas, é isso que produz e edifica a si mesmo em amor. Olha que texto mais na frente, versículo 28, do mesmo capítulo. Aquele que roubava, tinha muito ex-ladrão, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ou repartir com o necessitado. Por que a gente não deve roubar? Porque roubar é pecado. Deus acredita em propriedade privada. Roubar é pecado. Aí existe uma transição, né? Eu não roubo, ótimo, eu paro de roubar, agora eu trabalho com as próprias mãos. Só que eu trabalho com as próprias mãos e faço o que é bom para quê? O mundo vai dizer, você tem que trabalhar, suar para dar um melhor conforto para a sua família. Você tem que trabalhar e suar para dar mais conforto, os melhores vão dizer isso, os outros vão dizer, para poder ter o que você quer, para poder ter uma aposentadoria legal, para poder vencer na vida, para poder alcançar qualidade de vida, é para isso que você trabalha. Na Bíblia não é assim. Quando a gente vive em comunidade, quando a gente vive como corpo, como família, uma das razões que Deus acrescenta para a gente engolir sapo e trabalhar, não somente para não roubar, mas fazer o que é bom, é que fazendo bem, nós vamos ter condições de ajudar os nossos irmãos quando eles precisam. Você trabalha para ajudar os seus irmãos em caso de necessidade. Está todo mundo no mesmo barco. Esse individualismo que a gente experimenta hoje, isso é coisa do diabo. Em Atos capítulo 2 e o capítulo 4 diz que não havia necessitados entre o povo. Eu tenho dito lá para a nossa igreja, temos pessoas ricas e temos pessoas pobres. Não é para ter necessitados entre nós. Não daquelas coisas que as pessoas querem, mas daquelas coisas que as pessoas precisam. Não é para ter. Você tem alguém no nosso corpo que está precisando de comida, está precisando de um remédio de saúde, está dormindo no escuro, não tem, e a gente não consegue ajudar porque não sabe ou porque não quer.
a gente já reprovou como corpo de Cristo. Não pode haver necessitado entre nós. É para isso que a gente trabalha, para ter condições de acudir ao necessitado. Versículo 29, ele continua: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Por que você mantém a sua boca sob controle? Por que você fala de maneira graciosa? Para abençoar aqueles que lhe ouvem. E ao abençoar os que lhe ouvem, você exercita essa piedade, essa maturidade. Vou ter cuidado com o que falar com os outros, para que eu transmita graça àqueles que estão ao meu redor. Meus queridos irmãos, esse linguajar não é sensacionalismo de pastor, não. A maturidade da igreja depende que você, de fato, se esforce para ser um homem e uma mulher maduro na fé, que conheça a verdade das Escrituras e contribua para o crescimento do seu próprio corpo. Parte do que Deus vai fazer aqui, Ele vai fazer por seu intermédio. Deus está em você e age por seu intermédio. Seja encorajado por essas verdades. Se você não sabe o que fazer, pergunte à liderança: o que eu posso fazer? Se você sabe o que fazer, se arrependa, crie vergonha. Sua igreja precisa de você. Sirva aos outros, divida, ame. Pense, por exemplo, em vir para a igreja por causa dos outros. É isso que ele diz em Hebreus. A gente ignora isso. Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por que eu não deixo de congregar? Porque é por meio da congregação que eu faço exortação. É no tete a tete, no 1 a 1. Eu vou para as programações não somente porque eu preciso. Eu vou para as programações porque os outros precisam. Cristianismo é em função dos outros. Nós vivemos em função dos outros. E nós experimentamos isso na própria igreja. Você ou vai atrapalhar ou vai promover a saúde da sua comunidade. Não existe meio termo. Agora, ou você está atrapalhando ou você está promovendo. O desejo de Deus é que você promova. Você não sabe, peça ajuda. É nesse sentido que 1 Coríntios 12 vai dizer: no corpo, se um sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Na minha versão seria assim: se um deles cresce, com eles todos aumentamos. Se um aprende a verdade, com eles todos estamos protegidos. Se eles têm falta, eu não tenho nada sobrando. Se um deles se machuca, eu também sangro. Se luta contra o pecado, todos vencem. Todos vencemos. Uma das histórias mais interessantes que eu lembro, ali do segundo século, é a história de Perpétua, uma das primeiras cristãs que enfrentou grande perseguição quando a perseguição por meio do Império Romano se tornou institucionalizada. Perpétua era uma cidadã romana, um homem, seu pai era um homem importante, um cidadão romano, mas ela decidiu seguir a Cristo. E aí, decidindo seguir a Cristo, começou a experimentar determinada perseguição. E a coisa piorou quando o imperador requereu que a sua estátua fosse adorada, e Perpétua, assim como outras pessoas, cristãs normais, escravos e outros, ali daquela comunidade que se reunia nas catacumbas, negou essa adoração ao imperador. Seu pai tentou persuadi-la a sair disso, mas Perpétua, ela estava fiel a Jesus Cristo e à sua pequena comunidade. O relato diz que num desses cultos que eles faziam nas catacumbas, de repente os soldados romanos, junto com o seu pai, invadiram ali as catacumbas e começaram a perseguir, maltratar e bater todo mundo. Um dos soldados foi para cima de Perpétua para prendê-la e maltratá-la. O pai se colocou na frente e tentou proteger a filha, e de repente o soldado foi para uma escrava, correu para lá, crente.
E ao ir a escrava, Perpétua se jogou na frente do soldado. Perpétua estava grávida e disse para o seu pai: o que você está fazendo? Ela é minha irmã. Perpétua foi sentenciada à morte. E é um dos relatos mais comoventes da história primeva da igreja, a maneira como Perpétua e Felícia, sua amiga, morreram. O pastor, que não estava presente no momento da reunião, sabendo que o seu povo ia ser entregue às feras no dia seguinte, disse assim: não deveriam haver ovelhas que morrem sem pastor. Se o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o destino deles é o meu, e o meu deve ser o deles. E o pastor se entregou voluntariamente para morrer com aquele pequeno grupo. A ideia que eles entendiam é que, de fato, a sorte de todos estava ligada. A vida de um ou a morte de um deles significava a morte de todos eles. Guardadas as devidas proporções, eu queria que nós pensássemos sobre isso. Esse é o plano de Deus para a igreja. Esse é o plano de Deus para a igreja bíblica do Acaraú. Que vocês sejam uma igreja madura, demonstrando maturidade ou unidade da fé, estabilidade doutrinária, por outro lado, estabilidade funcional. E que isso fosse compreendido quando você permite que os líderes treinem você e ensinem a fé, quando você se prepara para ser maduro na fé, mas a justa cooperação de cada parte, o auxílio de toda a junta, todo mundo junto, efetua o crescimento de si mesmo em amor. Vamos para frente? Mais 85 anos? Bora? Vamos ou não vamos? Vamos. Deixa eu orar por vocês. Mais uma vez, queria agradecer ao pastor Carlos e ao Luciano pelo convite. E eu prometo que vou orar por vocês sempre que lembrar. Mas eu queria que vocês orassem por vocês mesmos. Tá bom? Para que vocês alcancem isso, que é o que Deus planejou para vocês. Senhor, muito obrigado pelo tempo que tivemos aqui. Obrigado pela tua bendita palavra. Ela nos ensina. Nós precisamos, Senhor, acordar e fazer as coisas que o Senhor tem nos chamado para fazer. O Senhor salvou os meus irmãos, os colocou aqui, tem dotado eles com dons, tem estado neles e deseja agir por meio deles. Ajuda para que homens, mulheres e até adolescentes, jovens, eles recebam essa responsabilidade. Que permitam que os privilégios de serem chamados pelo teu nome virem responsabilidades. Que essa igreja seja conhecida por amar a verdade da tua palavra, mas por servirem uns aos outros, com o amor que o Senhor tem dado. Que eles não se preocupem com o crescimento numérico, mas se preocupem profundamente com a saúde espiritual. Que eles procurem ser saudáveis espiritualmente, deixando que o Senhor acrescente todos os dias os que hão de ser salvos. Protege, Senhor, esses queridos irmãos. O Senhor os salvou. Agora vem e defende-os do mundo, do diabo e da carne. Eu os entrego em tuas mãos, os comendo a graça do Senhor Jesus Cristo. No nome de quem nós oramos. Amém.